Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre linguagem simbólica, porque no livro de Apocalipse de João existe muitos textos ali que têm linguagem simbólica, ou seja, não é uma linguagem em sentido literal, mas é uma linguagem simbólica, para que possa ser decifrado e possa ser entendido, para que as pessoas pudessem saber exatamente do que o texto referente estava falando. Então, hoje eu vou ler aqui um texto que é um desses textos, está no livro de Apocalipse de João, no capítulo 6, versículos 5 e 6. Então, o texto está escrito assim, ó, fala sobre o terceiro selo. Então, está escrito assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, no final aqui do versículo 6, ele diz: e não danifiques o azeite e o vinho. O que será que esse cavaleiro que estava montado no cavalo branco, ele não deveria causar dano à azeitona e nem às uvas? Porque a azeitona representa o azeite e o vinho representa o cacho de uva, a videira. Porque é da azeitona que vem o azeite e é da uva que vem o vinho. Então será que quando a voz aqui diz para ele não danificar o azeite e o vinho, está dizendo literalmente para não danificar as azeitonas ou as uvas? Não. Ele aqui usou uma linguagem simbólica. Então, o que simboliza o azeite e o vinho ao qual esse cavaleiro não deveria causar dano? É isso que nós devemos entender. Então, eu, lendo aqui alguns textos das Escrituras, eu cheguei a uma conclusão. Não sei se é a certa, mas o que dá para se entender é isso. Porque os textos que eu vou ler aqui agora também foram escritos com linguagem simbólica para representar um grupo de pessoas, ou seres humanos, digamos assim. É claro, se referindo àqueles que se arrependeram e se converteram a Cristo Jesus. Então, esses que se converteram a Cristo Jesus são aqueles de quem a linguagem simbólica está se referindo. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Primeira Epístola de Paulo aos Romanos... Não. Epístola de Paulo aos Romanos... Só tem uma, né? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 11 ao 24. Então, olha, presta atenção nessa leitura. Já escrito assim, ó. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se,
de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, a linguagem aqui é simbólica também, porque a oliveira brava, essa questão de ser enxertado, está se referindo a pessoas, aos estrangeiros, mais especificamente falando, para os romanos, para aqueles que em Roma creram e se converteram no Senhor Jesus. Então, eles foram enxertados na oliveira. Embora a oliveira tenha seus ramos naturais, tenha as pessoas que já foram nascidas naquele lugar. Então, essa é uma linguagem que ele usa aqui no texto, uma linguagem simbólica também. A mesma coisa que aconteceu no texto de Apocalipse que eu li aqui. Linguagem simbólica. Porque está se referindo à oliveira, da onde vem o azeite. Então, quando aquele cavaleiro recebeu a ordem de não danificar o azeite, está se referindo àqueles que foram enxertados na oliveira. Embora a oliveira tenha ramos naturais. Então, tanto um como os outros, eles não podem desobedecer ou cair na incredulidade. Então, é preciso que eles tenham convicção, eles obedeçam, tenham obediência, para não serem cortados da oliveira, que é da onde vem o azeite. Oliveira é um pé de azeitona, e é da azeitona que vem o azeite. Então, quando fala lá, não danifiqueis o azeite, possivelmente está se referindo, em linguagem simbólica, aos homens que se arrependeram e se converteram, aos gentios que foram enxertados na oliveira.
Então, é mais ou menos essa a explicação. E agora vamos ler aqui também no Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Então eu vou ler aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, o Senhor Jesus aqui usa também a mesma linguagem simbólica para se referir à videira, para se referir às uvas, de onde vem o vinho. E a ordem que foi dada para aquele cavaleiro que monta o cavalo preto é para não danificar o vinho, que representa simbolicamente o povo que creu. O povo hebreu que creu, se arrependeu, se converteu pela pregação do Evangelho do próprio Senhor Jesus. Então, todos aqueles que fizeram isso são considerados ramos da videira. E a videira verdadeira, em sentido simbólico, é o Senhor Jesus. Então, quando diz lá para não danificar o azeite e o vinho, está se referindo ao povo de Deus, tanto judeus como gentios. Porque agora em Cristo Jesus, tanto os judeus como os gentios, eles são um povo só. O povo de propriedade exclusiva de Deus hoje se constitui em judeus e gentios que se converteram, se arrependeram e creram em Cristo Jesus. Então, isso é o que nós podemos entender, que o povo de Deus não sofrerá dano por parte da ação do cavaleiro que monta o cavalo preto. Eles não sofrerão dano algum. Essa é a explicação desse sentido simbólico. Então, nós devemos entender isso agora. E agora eu vou ler aqui, para que esse entendimento fique completo, digamos assim, vou ler aqui o texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Então, está escrito assim, ó. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, agora,
tanto os judeus como os gentios são um povo só, reconciliados em um só corpo, por intermédio da cruz. Então, esse povo unificado agora representa o azeite e o vinho. E eles não sofrerão dano algum. É essa a conclusão que eu cheguei. Então, analisando essa linguagem simbólica, eu cheguei a essa conclusão. Lendo esses outros textos que falam também em linguagem simbólica, digamos assim, para se referir a judeus e gentios, que antes eles estavam separados. Os gentios estavam separados das alianças. Eles não estavam em Cristo, não tinham Deus e viviam sem esperança no mundo. Mas tudo isso mudou quando eles foram unidos. Quando os gentios começaram a crer, a se arrepender, a crer, a se converter a Cristo Jesus, tudo isso mudou. E agora, tanto como a gente leu aqui nesse texto, tanto os judeus como os gentios agora fazem parte de um povo só. Houve uma unificação. Agora, tanto os judeus como os gentios são o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, esse povo de Deus é de Deus. Ninguém mais pode tocar, nem o maligno, nem ninguém. Ninguém pode causar dano, digamos assim. E foi isso o que nós lemos no texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 e 6. Porque quando fala ali, para não causar dano ao azeite e ao vinho, foi dada uma ordem expressa, direta, uma ordem imperativa para não causar dano. Porque simbolicamente o azeite e o vinho representam os judeus e gentios que foram unidos pela cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo, os judeus e gentios foram unidos. Essa união formou um novo homem, que é a igreja. Essa é a verdade. Então, é por isso que o azeite e o vinho não sofrerão dano da parte do cavaleiro que está montado no cavalo preto. Então, isso mostra que Deus, ele cuida dos seus. Daqueles que são eleitos, daqueles que são propriedade exclusiva dele, ele é que cuida deles, ele os protege. Ele não deixa que nenhum dano seja causado a esse povo. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Então, se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Pode ser que eu esteja viajando aqui, falando besteira, sei lá, mas a conclusão que eu cheguei lendo esses textos foi isso. É só você analisar a linguagem simbólica que você vai chegar a essa conclusão que eu cheguei. Mas eu espero que você deixe a sua opinião baseado, é claro, em textos das Escrituras, para que assim a verdade prevaleça. Então, é isso que eu queria falar hoje a respeito disso, e esse foi o entendimento que eu cheguei. Porque se eu ficar só naquele texto de Apocalipse e não ler outros que trazem linguagem simbólica para se referir ao mesmo assunto, digamos assim, se eu não fizesse isso, eu ficaria na dúvida. Mas agora houve um esclarecimento para mim através das Escrituras. Então, esse esclarecimento tem que ser algo que tem que acontecer com você também. Faça o que eu mesmo fiz. Leia os textos que você vai ver, que você vai chegar a essa conclusão que é assim. Então, eu espero que esse assunto que eu falei aqui possa esclarecer, possa edificar alguém, possa trazer uma conclusão de acordo com o que está escrito. Mesmo que seja em linguagem simbólica, é preciso entender literalmente do que ele está falando. Os textos estão falando, os textos que têm linguagem simbólica, eles querem se referir a algo literal. Então, nós precisamos ter essa compreensão, para que assim nenhuma dúvida fique, e sim apenas certeza e convicção. Então, esse foi o objetivo desse vídeo hoje. Eu espero que todos entendam isso
E é isso que eu queria falar hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.